muito boa tarde a todos os presentes aqui, tá? Por doarem um tempo de vocês nessa sexta-feira. A gente sabe que sexta-feira é um dia corrido, né, do turismo, todos nós trabalhamos nesse mercado, sabemos que costuma ser o melhor dia da semana para as vendas, mas conhecimento também traz vendas. E a gente está aqui hoje para trazer para vocês um pouco do conhecimento da parte de boletos, de financiamentos, através do nosso parceiro aqui, nosso parceiro Santander, e qual eu tenho, né, muita honra de apresentar. Quero até fazer uma introdução explicando a importância do Santander para o mercado do turismo, tá? Todo mundo sabe que até um tempo atrás tínhamos um outro parceiro, um outro banco que apostou no mercado de serviços e turismo, mas infelizmente parou de trabalhar com esse segmento. E o Santander não, o Santander continuou apoiando o nosso segmento. Então, primeira coisa, eu quero agradecer ao Santander por apoiar o segmento de viagens no Brasil, tá? Eu trabalho com turismo há 30 anos e sei da importância de ter parceiros que apostem nesse mercado. É um mercado muito especial, né, para a economia brasileira. Nós sabemos que ele é muito relevante e os estudos mostram que ele será cada vez mais relevante para a economia não só do Brasil, como do mundo. A parte de turismo e serviços realmente tem movimentado, né, já tem alguns anos, e o Santander está nos apoiando. Então, obrigado, Santander, tá, por apoiar o mercado. E o pessoal do Santander vai explicar um pouco, para desmistificar um pouco do que tem acerca do financiamento, tá certo? Eu digo para vocês que realmente é muito simples conseguir hoje um financiamento, tá? Vantajoso muitas vezes, tá certo? Aliás, peço a todos aí que, por gentileza, puderem fechar o microfone para que não haja interferência, por favor. Muito obrigado, viu? Então, complementando, é muito simples hoje, né? O financiamento via Santander, ele está integrado ao Mondiale Plus, que é a nossa plataforma de vendas. Nós temos um grupo de WhatsApp com toda a equipe do Santander também para tirar dúvidas. E o Diogo com a equipe vai poder falar, mostrar quão fácil. E, como eu disse, desmistificar alguns, por exemplo, boleto é só para a classe C. Não, isso já não é mais. Boleto hoje ele atinge todas as classes. Pasmem, todos estão aqui. Eu já fiz financiamento aqui de R$ 200 mil, porque a pessoa não queria, o passageiro não queria utilizar isso no seu cartão. Ele ia fazer uma viagem de um valor agregado bem alto, mas ele queria o seu cartão disponível, né? Então ele não queria usar o cartão, então ele fez boleto. Então, ele tendo um bom score, tá certo? Sendo um bom cliente, o boleto dele passou, claro, tranquilamente. Então, eu queria falar sobre isso, passar agora a palavra aí para o pessoal do Santander, novamente com os meus agradecimentos. Boa live e boas vendas a todos. Vai lá, Diogão. Beleza, Rafa. Obrigado aí pela introdução. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Diogo, sou líder do segmento aqui de financiamento de turismo dentro do Santander. E aí, dentro do meu time, eu tenho alguns especialistas que, possivelmente, alguma agência, alguém já pode ter tido contato com esses especialistas do meu time, que é o Gustavo, o Eduardo e a Daiane, e o Paulo. E o objetivo aqui da nossa live, né, é que a gente explique um pouquinho mais para vocês sobre esse mercado de boletos, sobre as oportunidades que tem na mesa, né, como o Rafa mesmo falou. Hoje, né, a gente vem percebendo os estudos que o banco vem fazendo com base, né, e não em achismos, mas em propostas, em parcelamentos que foram efetivados com o banco. A gente vem percebendo uma mudança de comportamento que não é simplesmente cliente classe C, que não tem limite de cartão de crédito, que procura um boleto, muito pelo contrário, né? Clientes, inclusive de alta renda, e aqui todo mundo sabe, né? Um cliente quer ir para Disney, ele quer viajar com a esposa e 2 filhos, passar 10 dias em Orlando, visitando o parque, ir no outlet. Essa viagem tem um custo significativo, e às vezes o cliente até tem esse limite, R$ 100 mil de limite no cartão de crédito, mas ele acaba precisando de recorrer a um outro meio de pagamento, porque se ele usar o cartão, ele fica com o cartão todo comprometido, né, para ele usufruir durante a viagem, porque imagina que ele quer embarcar agora em dezembro, ele quer passar o Natal com a família lá,
em Orlando. E aí, se ele quer passar o Natal lá, a curva de embarque dele é logo daqui a 90 dias, e menos de 90 dias, e aí imagina, se ele usa o cartão dele, né, parcelando em 15, em 12 vezes, por exemplo, 10 vezes, ele vai ficar com esse limite dele totalmente comprometido para ele poder gastar lá. Quando ele chega, ele vai chegar no hotel, ele vai precisar de passar o cartão para deixar como segurança, na hora que ele for alugar o carro, ele tem que deixar o cartão também como garantia, então ele pode acabar ficando com o limite dele comprometido lá e não poder usufruir a viagem, tá? Mas antes mesmo de falar um pouquinho da operação, eu vou mostrar, fazer uma breve apresentação aqui para vocês, né, do sistema, como que a gente está dentro da Mondiale, que é o nosso parceiro de negócio, e vocês vão ver como ficou fácil e como ficou simples, prático, toda essa usabilidade, né, desse meio de pagamento, mais uma solução para vocês, aí, agentes de viagem, potencializar as vendas de vocês. Então, usem essa ferramenta totalmente a favor de vocês. Lembrando que se é aprovado no boleto, no parcelamento no boleto sem juros, o cliente, se ele parar de pagar, a responsabilidade é do banco, então não é do agente de viagem, o comissionamento fica a mesma coisa para o agente de viagem. Então, o objetivo aqui é que vocês tenham mais um meio de pagamento nessa prateleira para vocês e que vocês não percam venda, né? Vocês sempre tenham a oportunidade de conseguir trazer mais venda e mais negócios para a operadora, tá? E aqui, né, por curiosidade, né, eu trouxe aqui para vocês já essa apresentaçãozinha, né, e a gente já sempre começa ela mostrando para vocês o tamanho desse mercado de boletos, né, do turismo. Só para vocês terem uma curiosidade, né, no ano passado, dentro do Banco Santander, a gente fez mais de R$ 1 bilhão em boletos. Olha para você ver aí, um ticket médio aí, só vocês fazerem a conta de calculadora. Um ticket médio de aproximadamente 5 mil, 6 mil reais. Quantos contratos a gente não fez, né? E olha só o tanto que as regiões que a gente já mapeou, que são regiões que adoram fazer no boleto. E a região sudeste, né, ela é campeã. Se você pegar, por exemplo, o interior paulista, é uma região muito forte, a região de Campinas, região super forte, Ribeirão Preto, próprio interior de Minas Gerais, são regiões que adoram, os clientes adoram ter esse perfil de querer fazer um parcelamento no boleto, que ele gosta de ter a sensação de ele estar parcelando o sonho dele, ele estar pagando no crediário aquela viagem tão sonhada dele e da família, tá? Então, o objetivo é de mostrar para vocês é que esse mercado ele existe, esse mercado ele é real, ele é um mercado de bilhões, ele não é um mercado de milhões, ele é um mercado de bilhões. E o agente de viagem, que ele não tem o conhecimento, que ele não tem o domínio dessa ferramenta, ele pode estar perdendo venda. E o objetivo nosso aqui não é falar, ai, nossa, o setor Santander está querendo que leve venda para boleto. Não, não é querendo que leve venda para boleto. Claro que a gente quer fomentar mais o nosso produto, mas é que vocês tenham que ter a consciência de que esse produto é muito importante para vocês, muito importante para ajudar vocês a baterem meta, muito importante para atender o cliente de vocês, que cada vez que passa vem buscando por alternativas de pagamento, para ele não deixar de realizar o sonho dele, que ele quer viajar e ele precisa de uma solução, tá? E aí, já adentrando um pouquinho do sistema para mostrar para vocês como é simples, como é prático, como é fácil fazer esse parcelamento, né? A gente sempre traz algumas recomendações que aqui, né, cada operadora, como o sistema ele está plugado, né, dentro do sistema do Infotravel, então cada operadora pode ter sua peculiaridade e aí o banco ele não intervém, né, na peculiaridade de cada operadora, e aí tem operadora, por exemplo, que pode pedir entrada, que não pode pedir entrada, que tem regra de cancelar, que tem regra de pedir parcelamento. Então, sim, isso aqui é um pouco peculiar de cada operadora, mas a gente sempre deixa atento, né, para vocês, quando forem fazer o booking da reserva, verificar as políticas da reserva, se está tudo certinho lá dentro, se é aquela reserva uma reserva elegível, se não é, as questões que o pagante, o financiamento ele pode ser feito, né, para um parente, pelo um parente de primeiro grau. O que eu quero dizer? A pessoa que vai viajar, ela quem está pagando para ela pode ser o pai dela, e o pai dela pode não estar viajando, mas desde que seja um parente de primeiro grau, tá? Então, é permitido, né, que o pagante seja um parente de primeiro grau. Ah, mas amigo pode? Não, amigo não pode, amigo não é parente de primeiro grau. Então, somente parente de primeiro grau pode pagar essa viagem para outra pessoa, tá? E aí, na eventualidade, né, de um parcelamento feito, né, para um terceiro, né, um pai fazendo para o filho, nesse caso, a gente sempre recomenda que vocês, os agentes de viagem, entrem em contato com o vendedor, né, que normalmente tem um vendedor que atende vocês da operadora, e aí vocês vão, através desse vendedor, explicam, ó, estou fazendo uma venda para terceiros aqui, e aí esse vendedor ajuda a liberar esse voucher para vocês, tá?
Os boletos do parcelamento, depois que efetiva o contrato, ele chega no e-mail do cliente, normalmente em até 5 dias úteis já chega o boleto lá para pagamento, e a gente também possui uma central tanto de WhatsApp quanto também de telefone, e cancelamentos dessas reservas vocês sempre devem solicitar junto com a operadora, tá? O banco não faz cancelamento de uma reserva por solicitação do cliente ou da própria agência de viagem, tem que passar obrigatoriamente pela operadora, tá? E aí, aqui falando um pouquinho do sistema, tá? Essa aqui é a carinha do sistema que vocês já conhecem, tá? E aí, quando vocês fazem a realização de um booking, de um pacote lá, dentro do sistema, o que que vocês precisam fazer? Vocês vão precisar adicionar um pagamento nessa reserva que vocês fizeram, tá? Então, uma vez que vocês adicionam, clicam em adicionar o pagamento, aí vocês vão clicar lá e vão adicionar esse pagamentozinho aqui. Então, assim, bem simples, bem intuitivo. Acho que todo mundo aqui já deve ter feito isso alguma vez. E aí, quando vocês clicam em adicionar pagamento, avança para a próxima tela, né? E aí, quando avança para a próxima tela, vocês têm que fazer o preenchimento de algumas informações, né? Então, já vem o CPF, vocês têm que preencher o CPF aqui e o nome completo da pessoa que vai fazer o pagamento, tá? Então, o nome aqui que vocês colocam é o nome da pessoa que está pagando esse parcelamento, esse financiamento, tá? O que que é importante ter em mente aqui? Quando a pessoa, vamos pensar que meu nome é um pouquinho grande, tá? Se eventualmente eu coloquei esse nome um pouco abreviado na tela da reserva anteriormente, esse nome tem que ser 100% idêntico ao que eu coloquei anteriormente, porque senão ele dá um conflito de erro aqui entre os dois nomes, dá que essa proposta não está seguindo, porque tem informação de viajante divergente, tá? Então a gente sempre recomenda que coloque sempre o nome do cliente completo, que é o correto, tanto no booking da reserva quanto aqui no nome, mas se eventualmente for um nome de cliente muito grande, obrigatoriamente o primeiro nome tem que ser preenchido, o último nome também tem que ser preenchido corretamente, tá? E aí, preencher o nome do cliente, vocês vão selecionar a modalidade de pagamento, financiamento, e aqui tem o valor da reserva. Vamos pensar que essa reserva custasse R$ 10.000. Pode financiar os próprios 10.000, ou, se vocês quiserem, o cliente quer pagar metade no cartão de crédito. Então, vocês vão colocar aqui somente R$ 5.000. Esse valor aqui, ele é editável. Quando ele já vem do sistema, já vem o valor que está disponível daquela reserva no sistema, mas vocês podem colocar um valor menor se assim o cliente de vocês quiser pagar, tá? E aí fica a critério, mais uma vez, do cliente de vocês, tá bom? Então, feito isso aqui, vocês vão clicar em iniciar. Quando vocês clicam em iniciar, vocês vão aqui agora, basicamente, preencher informação cadastral, tá? Tão simples quanto vocês fazerem uma proposta de um cartão de crédito, tá? Lembra quando vocês vão preencher um cartão de crédito de um site, de uma companhia aérea, por exemplo, vocês vão lá e preenchem informação. Então, aqui é tão simples assim. Vai colocar um telefone de contato, vai colocar o e-mail. Lembrando que esse e-mail aqui, obrigatoriamente, precisa ser o e-mail do cliente, tá bom? Porque o cliente recebe os e-mails recebe os boletos através desse e-mail aqui. Aí, tem a gente que fala assim, mas eu gosto de colocar o e-mail da agência. Não pode colocar o e-mail da agência porque dá negativa de suspeita de fraude, tá? Mas eu já fiz e já passou. Sim, pode ter passado uma vez ou outra, mas o que acontece? O sistema do banco é um sistema projetado para ele buscar fraudador e para ele identificar possíveis gaps em sistema. Se ele identifica que está começando a aparecer várias propostas através desse e-mail repetitivo aqui que o agente de viagem colocou inúmeras vezes, o sistema ele vai bloquear, ele vai cancelar essa reserva aqui e ele vai negar ela da largada. E você não vai saber por quê. E é por quê? Porque ele está negando porque é uma suspeita de fraude, que alguém está tentando se passar por alguém. Então, obrigatoriamente, o e-mail tem que ser o e-mail do cliente, tá bom? E aí, preencheu informações cadastrais, coloca o CEP aqui, o CEP vai puxar o endereço do cliente, tá bom? E aí, basicamente, o que vocês vão fazer? Banco Santander, só tem a opção de parcelamento sem juros e clicar em aceito nos termos e condições de uso aqui. Pronto. Feito isso, vocês vão clicar em confirmar. Na hora que vocês clicam em confirmar, automaticamente, se avançar para essa tela aqui, que é escolher a eleição de pagamento, o cliente quer pagar em quantas vezes, se avançou para cá, já significa que aprovou o crédito para esse CPF, tá bom? Então já está aprovada a proposta? Ainda não está aprovada a proposta. Por quê?
porque essa proposta ainda percorre uma análise de fraude. Lembra que ela tem a foto da biometria facial e ela também faz uma checagem posterior ao preenchimento de todas as informações para saber se está batendo com as bases de governo, tá? E aí, para, mais uma vez, tentar eliminar os fraudadores, tá bom? Então, se avançou para essa tela aqui, significa que esse CPF tem chances reais de ser aprovado, muito grande mesmo de ser aprovado. E aí, o que acontece nessa telinha, né? Então, avançou para ela, vamos pensar que tivesse negado. Se tivesse negado, e apareceu uma mensagem aqui no meio da tela falando que essa proposta não está fora da política de aprovação do banco e que você não tem oferta elegível para esse CPF. E aí você poderia pegar outro CPF da reserva ou algum parente de primeiro grau dessa reserva, tá? Mas aí avançou para essa tela aqui. Basicamente, o que vocês vão fazer? Escolher, vai pagar em quantas vezes, tá vendo? Então, o estado de São Paulo, município de São Paulo, por exemplo, você vai confirmar se está o estado e o município do cliente, e aqui vai aparecer 10 vezes, 9 vezes, 7 vezes, e aí vai estar cravado de acordo com o parcelamento que a operadora tiver permitido em sistema, tá? E aí, basicamente, escolher o plano de pagamento, vocês vão clicar em confirmar, que vai avançar esse estágio aqui. Quando avança esse estágio, a gente vai para essa telinha aqui, que é terminar de preenchimento das informações cadastrais. Perceba que anteriormente não tinha perguntado a profissão, não perguntou nacionalidade, nem o nome da mãe. E aí, basicamente, o que vocês vão fazer? Só preencher esses nomes aqui bonitinho, tá? Sexo, profissão, nacionalidade, nome da mãe. E aí vem uma perguntinha aqui para vocês. Lembra que eu falei do pagamento que pode ser realizado por parente de primeiro grau? Então, ou seja, o pai pode pagar para o filho viajar e o pai não vai estar viajando? Aí o que acontece? Se eventualmente acontecer esse cenário, né, de ser um parcelamento para pagante não viajante, o que aparece, né, sempre aqui na proposta? Ela sempre pergunta: pagante é viajante? Então, o que acontece? O Diogo fez um booking, o agente de viagem fez um booking para o Diogo, e o Diogo vai viajar e o Diogo vai pagar. Então, o que o agente de viagem vai responder? Pagante, quem? Diogo que está pagando. É ele que está viajando? Sim. Então, só vai colocar sim e vai clicar em confirmar. Quando ele clica em confirmar, já avança para essa tela aqui e guarda essa informação que eu vou explicar sobre essa tela, tá bom? E aí, agora eu vou voltar para o outro cenário. Agora, vamos pensar que um segundo cenário. Quem vai viajar é o Diogo, então o booking foi feito no nome do Diogo, mas quem vai pagar é o pai do Diogo. Aí, o que vocês vão colocar aqui? Vai perguntar: pagante é viajante? Quem está pagando é o pai do Diogo. Então, os dados que foram preenchidos foi do pai do Diogo, aqui do pagamento. Aí, vocês vão colocar? Não. Então, quem está pagando está viajando? Não está. Quem está pagando é meu pai. E aí, o que vocês vão colocar aqui? O nome do passageiro que possui o vínculo com esse CPF. Então, quem que estaria viajando? É o Diogo. Então, vocês vão colocar o nome do Diogo e o CPF do Diogo aqui, essa informaçãozinha aqui, tá bom? E aí, aqui também é a mesma coisa. Se eventualmente vocês colocarem algum nome de algum passageiro que não esteja constando dentro do booking da reserva, aqui vocês tomam uma negativa, porque tem que ser um passageiro que está com vínculo naquela reserva, senão não consegue seguir, tá bom? E aí, beleza. Vocês seguindo aqui, tanto nesse cenário, clicando em confirmar, ou no pagante não viajante, clicando aqui também em confirmar, a gente vai para a finalização do processo e, basicamente, a assinatura do contrato. Porque quando você atualiza ali, já avança de uma tela para outra, o sistema do banco já vai processar as informações e aí ele já vai fazer uma análise de fraude com base em todas aquelas informações que vocês enviaram e vem para essa fase final aqui. Essa fase final aqui é muito importante que vocês tenham em mente sempre esse botãozinho aqui, ó, que é esse círculozinho de atualizar, que é uma setinha para cima, uma setinha para baixo, tá? Então, normalmente, na hora que vocês avançam a tela, ele costuma nem aparecer essa tecla do WhatsApp e esses dois botõezinhos de copiar. Basta você, agente de viagem, clicar em atualizar. Isso aqui é como se fosse dar um refresh no plano de pagamento. Na hora que você dá um refresh, aí o que ele vai aparecer? Ele vai aparecer essa setinha do WhatsApp e esse botãozinho de copiar aqui. Eu, particularmente, eu adoro esse botãozinho de copiar, eu acho ele muito mais prático e muito mais simples. O que é isso aqui? Lembra que eu falei que o cliente, para assinar esse contrato, ele precisa fazer uma biometria facial da carinha dele, tá bom? E como é que ele faz essa biometria facial? O agente de viagem precisa compartilhar esse link com o cliente.
E aí, como é que ele compartilha esse link com o cliente? Através do WhatsApp. Se o agente de viagem clicar aqui no WhatsApp, ó, esse próprio botãozinho do WhatsApp, ele vai puxar, vai abrir uma tela secundária, puxando a tela, remetendo a tela do WhatsApp e mandando para aquele telefone que havia sido cadastrado na reserva, tá bom? Mas por que que eu falo que eu recomendo esse de copiar? Porque esse aqui, normalmente, você já está naquela conversa com o cliente, já está falando com o cliente ali no WhatsApp ali. Então, você pega e clica em copiar aqui, ó, e só clica em copiar e já compartilha naquela própria conversinha que você já está falando com o cliente ali. Você clica lá e copia e já envia para o cliente. E aí, o que que o cliente vai fazer? Ele vai receber o link, vai clicar no link e vai fazer o processo da biometria. Não vai ter login, não vai ter senha, não vai ter nada. Quais são os pontos de atenção do link aqui que a gente vai explicar para vocês, tá? Ó, o link, como regra número um, ele é um link enviado, né, para biometria facial, e ele é um link que ele tem também alguns bloqueios sensíveis para evitar fraudadores. O que que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que esse link ele só pode ser aberto uma vez. E o que que é muito comum de acontecer com o cliente de vocês? Vocês vão virar e falar com o cliente assim, olha, cliente, estou mandando o link para você fazer a biometria aqui. Aí o que que o cliente fala assim, ah, tá bom, pode mandar. Aí o cliente recebe o link, aí na hora que ele recebe o link, ele vai e faz assim com o dedinho, ele clica no link. Aí ele viu que começou o processo da biometria. Ele vai assim, ah, daqui a pouco eu faço. Aí ele bloqueia o telefone e sai, vai conversar com a esposa, vai falar com o filho, vai falar com quem é que seja ali. Aí daí a meia hora, uma hora, ele volta lá, ele quer clicar, ele clica no mesmo link e inicia o processo da biometria. O que que acontece? Dá um erro. Não é nem erro. Aparece essa telinha aqui para vocês verem, ó. Aparece essa tela aqui, ó. Uma telinha do Banco Santander, e aí fica com a mensagem de login ou quero me cadastrar. Naturalmente, o cliente, na hora que ele está querendo assinar, fazer biometria, o que que ele vai fazer? Ele vai clicar ou em login ou ele vai clicar em me cadastrar. O que eu falei anteriormente? A gente não pede login, a gente não pede senha, a gente não pede token, não pede nada. Na hora que o cliente clica para fazer a biometria, automaticamente já inicia o processo da biometria. Ele aparece uma mensagem falando que está fazendo um parcelamento com o Banco Santander, e aí o cliente vai ter que tirar uma foto sem boné, sem chapéu, sem óculos, tudo assim, ele já vai clicando no celular e faz o processo da biometria. Quando aparece essa tela, significa que o cliente já clicou no link mais de uma vez. Lembra que eu falei que ele é um link, que ele é blindado, que ele tem todo um sistema de fraude nele? E aí o que que acontece? Não precisa desesperar. Naturalmente, o cliente ele sai clicando nisso aqui tudo, aí ele vai mandar mensagem para vocês assim, olha, mas está pedindo login, eu não sei que senha é essa, está me pedindo uma senha, está me pedindo um token, não recebo token, não sei que token é esse. E o que que a gente sempre reitera, Santander não tem login, Santander não tem senha, Santander não pede token. O que que aconteceu? O cliente se embananou aqui todo e não tem nada disso daqui. É muito simples. Aí o que que vocês vão falar com o cliente? A cliente, faz o seguinte, ó, está com o navegador do seu celular aberto? Estou. Fecha o navegador do seu celular, se possível, fecha as janelinhas que estão aí, que você abriu várias vezes o link. Fechou? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês, agentes de viagem, vão clicar nesse botãozinho aqui, ó, resetar, atualizar, dar um refresh nesse link. Vocês vão gerar um novo link no sistema do banco. E aí, na hora que vocês clicarem nesse botãozinho aqui, o sistema vai processar ali em 1 segundo, e aí ele vai pegar e vai habilitar novamente esse botãozinho de copiar. É só vocês pegarem, copiar o link e compartilhar o link com o cliente. Fala, cliente, ó, agora você recebeu o link, você clica só uma vez, espera ele processar e você faz o processo da biometria. Não pede login, não pede senha, não tem nada disso daí, tá? Então, isso daqui é um processo muito, muito simples, mais uma vez, né? Não tem nenhuma dificuldade, e é assim que conclui o processo da biometria, o cliente vai falar assim, ah, já concluí aqui, deu tudo certo. Isso em menos de 1 minuto, tá, pessoal? Tão rápido, tão prático é. O cliente falou assim, olha, já concluí a biometria aqui. Aí vocês pegam, clicam em atualizar aqui o link, ó. Na hora que vocês clicarem em atualizar o link aqui, ó, ela tá vendo que aqui, ó, ela tá com pagamento pendente, ela tá com proposta em formalização, pendência de biometria. Na hora que vocês clicarem em atualizar, depois que ele falou assim, já concluído, deu tudo certo, ela vai mudar para o quê? Ela muda para status pago, se for esse caso aqui, ó. Supondo que o pagante é viajante, então a pessoa que está pagando está viajando, aí na hora que vocês, ele falou que fez a biometria, vocês clicarem em atualizar, automaticamente o sistema vai processar
ele vai ficar como proposta paga, ele vai pegar aqui, vai ficar como aprovado e vai ter essa mensagenzinha assim, ó, agendamento solicitado. Muito simples, muito prático. Agora, se for esse cenário de pagante não é viajante, o que que acontece? Vocês também vão fazer a biometria tudo bonitinho, e aí na hora que vocês clicarem em atualizar, depois que o cliente for assim, já concluí a biometria, vocês vão pegar e vai aparecer essa mensagem assim, ó, proposta aprovada, e ela vai ficar assim, ó, aguardando agendamento. Uma ela fica proposta paga aqui, com caixa fechada, agendamento solicitado, e no outro ela fica aguardando agendamento. Quando for esse caso, é só vocês acionarem o vendedor que dá suporte para vocês, da Mondiale, e aí o vendedor vai atuar junto com vocês nessa reserva aqui para liberar o voucher de vocês, tá bom? E aí, normalmente aqui é um fluxo interno de cada operadora também tem sua peculiaridade, tem sua forma de fazer isso aqui, mas é muito simples também, muito prático, muito objetivo. E por fim, o que que pode acontecer também nessa etapa aqui, ó? Uma vez que vocês compartilham o link com o cliente, mais uma vez eu reforço, né? Santander não pede login, Santander não pede senha, Santander não pede token. Vocês podem resetar o link quantas vezes for necessário e compartilhar com o cliente. É importante falar também que às vezes o cliente começa a se embananar muito, o celular do cliente às vezes é mais velho e ele tem mais dificuldade. Sempre pergunto para ele, você está com seu filho aí do seu lado, está com sua esposa, está com seu marido? E aí, numa eventualidade dele estar com muita dificuldade, não está conseguindo concluir a biometria por aquele número do celular, você pensa, olha, qual que é o número do seu celular do seu filho que está do seu lado aí? Ah, é esse. Então, você pode copiar o link aqui e aí você manda para o outro celular do filho, marido, da esposa que estiver do lado, e o cliente faz a biometria. Lembrando que a biometria tem que ser do cliente. Se não for, se for de outra pessoa, vai negar por uma suspeita de fraude, porque o motor ele é vinculado ao CPF com biometrias faciais que estão cadastradas nas bases do governo, do Detran e bases, inclusive, de outros bancos, porque a biometria facial do cliente ela é uma só vinculada a um CPF. E aí, o que que pode acontecer também? Pode acontecer uma eventualidade dessa mensagem aqui, ó. Uma mensagem em inglês, né, que aparece um código 73706, que basicamente, o que que é essa mensagem aqui? Sabem quando vocês baixam um aplicativo de um celular, e aí, na hora que vocês baixam o aplicativo, ele pergunta assim para você, deseja ter acesso ao GPS? Deseja ter acesso ao microfone? Deseja ter acesso à câmera? Que o aplicativo fica perguntando para as configurações do celular se ele pode ter acesso à câmera, se ele pode ter acesso ao microfone, se ele pode ter acesso ao GPS, à localização. Isso aqui significa que o cliente não permitiu com que o navegador do celular dele tenha acesso à câmera. E aí dá uma mensagem de erro que não deixa ele seguir com essa biometria facial. Então, é uma mensagem em inglês aqui. Isso não é erro do lado do Santander, isso não é um erro do lado dessa proposta do cliente. É que o cliente não habilitou que o celular dele tenha acesso à câmera através do navegador do celular dele. E aí a gente tem duas soluções. Uma, o cliente ir lá mexer nas configurações do celular dele. Seria simples se o cliente for um cliente que tenha mais facilidade com tecnologia, com celular. Agora, se vocês estão percebendo que é um cliente que é um pouco mais idoso, que tem mais um pouquinho de dificuldade com tecnologia, com essas coisas de celular, o que que vocês podem fazer? Vocês compartilham o link, perguntam ele, olha, tem um celular da sua esposa, do filho, do marido? Vai lá e compartilha o link com esse outro celular e aí pede ele para fazer a biometria desse outro celular. E aí, pronto, fez a biometria, processo concluído. Lembrando que a biometria é sempre do CPF, porque se for da outra pessoa, vai negar por suspeita de fraude. Então, basicamente, pessoal, o processo é esse. É muito simples, muito intuitivo. A gente tem esse materialzinho aqui também, com todo o time da Mondial. A gente vai deixar esse material disponível para vocês. A gente também tem até um vídeo que orienta, ensinando como é que o cliente faz a biometria, embora, igual eu falei, o vídeo, a explicação de fazer a biometria é: o cliente recebe o link, vocês estão falando com ele pelo WhatsApp, ele clica no link e automaticamente inicia o processo da biometria. Então, mais uma vez, super simples, super prático, super objetivo, não tem nada de login, não tem nada de senha, e o cliente recebe o boleto em casa. Se eventualmente o cliente está com dificuldade na biometria, reseta o link, manda ele fechar o navegador e compartilha de novo. Processo muito simples, muito prático e muito seguro para vocês também, tá? Por quê? Porque como tem a biometria facial,
vocês não têm um chargeback dessa operação, que é uma operação 100% segura. À medida que o cliente faz a biometria, a gente sabe que é esse cliente mesmo que está fazendo e não tem como ele solicitar um chargeback de uma operação que ele mesmo fez a biometria facial desse contrato, tá? Então, Rafael, time mundial aí, acho que obrigado pela oportunidade de estar falando com todos vocês aí. Vou deixar aqui também o meu contato, o contato do Gustavo, que acaba prestando toda a assessoria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiserem falar comigo, quiser falar com o próprio time mundial, a gente tem um grupo com eles, a gente está 100% disponível para vocês aqui, no que precisarem, que for necessário para ajudar vocês.